Boa noite. Tá, então hoje nós vamos começar o módulo 3. Finalmente, Eric. Finalmente, né, vamos colocar a mão, né, no teclado para escrever os códigos em Java. Né? Mas antes tem um último assunto que nós precisamos entender, Isabel, que é exatamente o assunto de interpretação e compilação. Entender, afinal de contas, que é uma linguagem de programação, né, de desenvolvimento e programação orientada a objeto. Meu objetivo, então, na aula de hoje é falar desses dois tópicos. Tá? E na próxima aula, exatamente ver como criar classes, atributos e métodos usando Java. Tá? Referenciais de estudo, como sempre nós temos nossos livros, né? Então, para quem está usando Usa a Cabeça Java, você tem os capítulos 1, 3, 4 e 5. No caso da Itaú, capítulos 2 e 3 abordam tudo isso que a gente vai ver neste módulo. Tá? Então, momento relembrar e viver, olha que maravilha, né? Então, vamos relembrar o passado, né, que nós vimos há poucos instantes, né? Então, por favor, deixa eu ver aqui, Daniel, quais... Daniel? Quais? Então alguém lembra quais são os conceitos básicos da orientação a objeto que a gente viu no primeiro módulo 1? Nós vimos que tem, né, tudo é um objeto, aí a partir daí então tem um objeto, tem o que mais? Tem a classe, e aí eu tenho o que? Atributos e métodos, né? Então, tudo isso que vocês viram nas aulas anteriores, tá ok? Diego, segundo tópico, como cada um dos quatro fundamentos do paradigma da orientação a objeto estão presentes. Nós vimos, né, na última aula exatamente a questão, né, de um jogo Call of Duty Ghost aplicando todos os quatro fundamentos da orientação a objeto. Tá? Mas na vida real também isso existe. Quando vocês saírem daqui, por exemplo, vocês vão pegar um veículo, quer seja uma moto, um ônibus ou um automóvel. Independente de qual seja o veículo, você não precisa saber como ele funciona para poder utilizá-lo. Então estamos falando do quê? De encapsulamento. Também, todos os que eu comentei aqui, ônibus, carro, né, e moto, são, na verdade, veículos, né? Então, eu tenho uma classe pai veículo, porque todo veículo acelera, por exemplo, todo veículo tem quantidade de rodas, e a partir dele eu criei as subclasses, né, os subconjuntos, né, automóvel, moto, ônibus, etc. Então, herança. Polimorfismo. O método de acelerar existe em ambos os casos. Tanto o carro quanto a moto é acelerar, mas acelerar do carro é no pedal, e acelerar da moto é, né, na mão. Então, a implementação é diferente, mas o método, a chamada é a mesma, é acelerar. Tá? E a associação, quando você está num carro, que você está usando o carro para atingir um objetivo, ou uma moto, você está associado àquele objeto. No caso da moto, né, ou do carro, né, o ser humano existe sem a moto e o carro existe sem o ser humano, né, então associação. Mas a moto, por exemplo, para a moto existir, ela precisa de peças. Então, a moto é uma agregação de peças, porque as peças existem independente da moto, existiu ou não, da moto está montada ou não, tá ok? Então foi isso que a gente viu, né, nas aulas passadas. E exatamente a relação de abstração com os fundamentos é porque os quatro fundamentos da orientação a objeto é o que me permitem implementar no computador, a gente vai ver isso no próximo módulo, né, implementar no computador a abstração que nós temos no mundo real. Então os quatro fundamentos é somente as técnicas que você tem para que você consiga virtualmente representar o mundo real, só isso, simular o mundo real. Encapsulamento, herança, polimorfismo e associação. Tá ok? São os quatro, né, pilares da orientação a objetos. Tá? Então, vamos entender o que é linguagem de programação. Quem foi meu aluno no semestre passado lembra, né, desse diagrama, né? Então, esse diagrama resume o semestre passado de algoritmos, no qual vocês aprenderam a pegar um problema, pensar numa solução, aí adaptar a solução na forma de algoritmos, uma sequência de passos que resolve o problema. A partir daí você codifica, né, aí tem em código-fonte, usando linguagem de programação, que tem uma sintaxe semântica, e daí tem o processo de tradução. Isso nós vimos no módulo 1. Lembra que a gente voltou essa figura no módulo 1, aí falamos que a programação estruturada não era legal, né, era paia, porque quando o programa ficava grande, era difícil de manter e tal. Eu não vou relembrar isso, porque isso nós já vimos. O que eu quero focar é o que a gente não conversou, que é esta parte aqui, ó.
Agora nós vamos falar, né, com profissionais de tecnologia da informação, de computação, né, falar um nível mais alto, né? Até porque agora vocês estão, né, amadurecendo nessa área do estado, né, de embrião, agora são zigotinhos. Né, depois, né, vão evoluindo, quem sabe chegue, né, na fase da infância, né, no final do curso. Tá ok? Então, como ocorre o processo de tradução? O que é o processo de tradução primeiro, para quem não lembra? Quando você escreve o código-fonte, você escreve usando linguagem de programação. Só que o computador não entende linguagem de programação. O computador só entende linguagem de máquina, que é linguagens binárias, né? Zeros e uns. Então eu tenho que ter alguém que, quando eu escrever lá um if, ele traduz esse if no bocado de zeros e uns, que é para dizer para o computador aquilo que você quer. Esse processo é chamado de tradução. Então quando você dá um play lá para rodar um programa, sem você saber, ele pega aquele código, traduz para a linguagem de máquina, para zeros e uns, e aí sim é que o computador ele executa, tá? Só que existem dois processos em relação a isso, tá? Então, por favor, Lucas, os códigos São escritos utilizando uma linguagem de alto nível, próxima ao natural. continue, subtópico, entretanto, zeros e uns. Por isso que vocês estudam sistema de base em arquitetura de computadores comigo, ou estudam, né, introdução à informática, né, também deve ter visto lá sistema de base binária. É porque o computador trabalha com zeros e uns. O computador não entende nada que não seja 0 e 1. A verdade é essa. Tá? E a partir daí, então, eu tenho que ter alguma coisa que, quando eu mandar, por exemplo, um print, ele traduz esse print em zeros e uns. Ou que quando eu mandar um if, ele traduz o if em zeros e uns. Quando eu criar um int x e colocar 10, que ele traduz essa variável e esse valor em zeros e uns. Porque o computador todo só opera em zeros e uns. Lucas? Então, no caso, o formato binário seria a linguagem de formato binário, seria a linguagem de baixo nível? Não, é mais baixo ainda, é a linguagem de máquina. Baixo nível é uma linguagem próxima, mas ainda não é de máquina, é o assembly. Assembly é uma linguagem de baixo nível, mas não chega a ser de máquina, porque de máquina realmente é 0 e 1. Professor nunca programou nessa linguagem, você é que pensa. Chama-se cartão perfurado. Cartão perfurado, você tinha vários cartões, quando você furava era 1, quando você deixava não furado era 0. Aí você tinha um guia que tinha dizendo, ó, se eu quero imprimir na tela, fura, não fura, não fura, fura, não fura. Aí você ia fazendo isso no cartão, levava e depois alimentava na máquina, ele ia lendo esses zeros e uns e daí fazia o processamento. Só que já imaginou, né? Era complicado naquela época. Primeiro, você pensar em 0 e 1 já é complicado, né? E segundo, era um bocado de cartão. Aí, por exemplo, o Gleidson, né? Que é típico do Gleidson. O Gleidson está andando com um bocado de cartão e a ordem é importante, né? Porque é um algoritmo, né? E aí o Gleidson, por exemplo, vê uma gatinha passando aí, aí os cartões tudo cai, perdeu a ordem, pronto, já era o programa dele. Tá ok? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, desenvolveu essa linguagem de programação de alto nível, que são próximas da realidade. Professor, mas é inglês, claro, porque o idioma vou dizer, predominante no mundo dos negócios, da computação, é o inglês. Agora, se você parar para pensar e se botar como se fosse um americano lendo, você vai ver que é praticamente como se fosse assim, né? Ó, se x maior que 10, imprima, ou seja, como se fosse um estruturado, uma linguagem, né, próxima da real, próxima daquele do dia a dia, só que mais rígida. Vocês vão aprender isso, né, numa cadeira maravilhosa, chamada Teoria da Computação, né, com o Titi Inácio, né, na qual ele vai explicar exatamente de onde é que vem esse negócio de linguagem de programação, com por que a linguagem de programação tem as palavras reservadas, tudo isso, tá ok? Não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí é cadeira de 6º semestre, 7º semestre, mas é bacana. Ok? Deixa eu ver aqui quem mais ainda para mim. Wesley, por favor, para garantir. Para garantir a execução desses programas, o computador converte os códigos escritos em alto nível em arquivos escritos por cadeias de valores binários. Tudo 0 e 1, 0 e 1, 0 0 0 0. E aí com acesso conhecido como tradução. Tá? Eric, existem? Existem dois processos que traduzem programas escritos de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina. A interpretação e a compilação. Vamos começar com interpretation. Então, please, interpretation da voz de Morgana. Morgana, please. First topic. Neste processo de tradução, o programa é responsável pela interpretação linha a linha do arquivo contendo o código-fonte, executando cada uma das instruções que estão nele contidas. Subtop, por favor. O programa. O programa que trata os comandos existentes nesse arquivo de entrada é chamado interpretador. Exemplos, PHP é a linguagem interpretada.
ASP normal não é o .NET, o ASP antigão, VBScript, que a gente chama, né, interpretada, e o Python é interpretado. Como funciona? Assim, ó. Eis aqui Josiel. Então, zoar com ele, já que ele não está aqui. Josiel, lindo a carequinha dele, né? E aí Josiel escreveu um programa, né, que é um código-fonte, escrito, né, na linguagem interpretada. Um PHP da vida, por exemplo. Então tá aqui, ó. Aqui é o código-fonte dele com as linhas, com os comandos. Como funciona um programa interpretado? Depois que eu escrevo um programa, quando eu vou executar, eu chamo o interpretador. E passo para o interpretador esse arquivo. Como se fosse abrir um arquivo no Word. Eu abro um arquivo no Word para ele interpretar o que está escrito. Pronto. Será a mesma coisa. Eu pego um programa que eu escrevi e peço para esse programinha que está instalado interpretar o que eu escrevi. Foi claro? E essa interpretação, Gleides, é linha a linha. Funciona assim, ó. Pega a primeira linha, interpreta, executa. Não, de novo. O Diego perdeu a animação. De novo, ó. De novo, ó. Pega a primeira linha, ó, aqui, ó. Só avançar, ó. Pega a primeira linha, manda para o interpretador interpreta, e daí ele executa. Então, por exemplo, o arquivo tem 1000 linhas. Para cada linha, pega a linha, interpreta, executa. 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 Tá? É dessa forma. Oi? Não, o ponto PHP já é desse jeito. Quando você está executando um servidor web, o interpretador, quando você instala o PHP, você instala um arquivo php.exe. É o interpretador. O Python também, quando você instala, tem um arquivo, tem um interpretador, é pi.exe, faz a memória, que é o interpretador do Python. Tá? Então, para cada linha, ele vai executando. Então, eu não tenho aqui, Wanderson, um arquivo final. Eu sempre, para executar o programa, vou ter que ter quem? O código-fonte. É por isso que quem já brincou com PHP, né, você consegue enxergar o código PHP e tem que mandar o arquivo PHP lá para o servidor web, para poder rodar a tua página. Porque o PHP é interpretado. Então, cada linha que, lá do que você escreveu lá do PHP, ele pega a primeira linha, manda para o interpretador, ela executa só aquela linha. Depois pega a segunda linha, manda para o interpretador e executa. E assim por diante. Oi? JavaScript também, tá? JavaScript poderia entrar nessa categoria, embora seja uma linguagem client-side, né? Ele roda no navegador, tá? Mas é uma linguagem também linha a linha, tá ok? Posso continuar? E aí, o legal do interpretado, que é por isso o sucesso do PHP, é porque geralmente são linguagens fáceis de aprender. PHP é uma linguagem facílima de aprender, muito mais fácil que Java, que C++, que um bocado de coisa. Mas por quê? Porque ela é uma linguagem interpretada. Só que para rodar PHP, eu preciso ter um interpretador. Então, para isso, eu vou desenvolver em PHP. Então, você tem que ir lá no site do php.net, baixar, exatamente quando você baixa o instalador, você está baixando o que, na verdade? O interpretador. Para que toda vez que você chamar um código, ele chama o interpretador para poder executar o que você pediu. Oi? A gente chega lá, não é? Tá? No C também não. Tá? Então, vamos entender os benefícios. A segunda linha, né, como eu comentei, é a mesma coisa. Processa, aí executa. Tá? Deixa eu ver. Por favor, Gabriel. Um programa interpretado. Continue. Desde que? Pronto. Esse é um pulo do gato. Ah, PHP eu posso levar para qualquer canto? Pode. Desde que no canto que você vai levar tem um interpretador instalado. Então, por isso que eu consigo fazer uma página PHP no meu Windows e só transferir o arquivo para rodar no Linux e roda igualzinho. Por quê? Porque tanto no Windows quanto no Linux, cada um vai ter o quê? Um interpretador. Um programa que vai traduzir aquele código-fonte em instruções que aquele sistema operacional entende. É por isso que se você abrir o site do PHP, você vai ver que eu tenho lá PHP para o Windows, PHP para Linux, PHP para Mac, PHP para Solaris, PHP para diversas versões do sistema operacional. Porque para cada um tem instruções específicas. Mas quem vai cuidar disso é o interpretador. Tu só vai se preocupar em mandar um print. Ah, eu quero imprimir, que é o echo, né? Action, né? Action, né? Echo. Echo. Então, quando eu mando o echo para ele imprimir lá, eu não preciso me preocupar como o Windows ou o Linux vai imprimir. Ele vai imprimir.
Quem cuida disso? O interpretador. O interpretador vai traduzir o eco que eu escrevi em zeros e uns que aquele ambiente compreenda. Foi claro? Então, essa é a questão, ela é portável, é um benefício. Toda linguagem interpretada é portável desde que eu tenho interpretador instalado. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o PHP, né, o Python, para mudar, que o Python é uma linguagem hoje mais forte, assim, está crescendo mais do que o PHP nessa linha. Então, eu tenho o Python. Então, está aqui o Python, está instalado nesse computador. Fiz um código, rodei lá, fazer um programa de Fibonacci, imprimir os números de Fibonacci. Então, agora eu quero executar esse programa em casa. O que é que você precisa? Do arquivo fonte. E na sua casa você tem o interpretador do Python instalado. Só isso. É diferente, por exemplo, já antecipando, do C. Você precisa ter um compilador do C para você rodar um jogo que foi feito em C? Não precisa. Você basta o executável. É diferente. Você não precisa ter nada que interprete código-fonte. Você jamais vai lidar com código-fonte. Você já sempre vai lidar com outro tipo de arquivo que a gente vai comentar, que é o programa objeto, código objeto ou executável. Tá? Diego, entretanto, a execução de um código interpretado é lenta, porque toda hora eu leio uma linha para interpretar, ou seja, para converter em zeros e uns, para daí eu executar. Então, esse processo de ler o arquivo de origem, o arquivo código-fonte, para daí fazer a interpretação, faz com que o código fique mais, a execução fique mais devagar. Tá, ok? Então, todo interpretado é, por natureza, mais lento, né, do que um programa que a gente vai ver depois seria o compilado. Tá? Deixa eu ver aqui. Lucas, se houver um erro no código, o programa será interrompido abruptamente por esse erro. você só vai saber que está errado quando ele chegar na linha que está o erro. Porque o que acontece? Quando eu vou executar o programa, ele não faz nenhuma verificação prévia. Ele simplesmente pega do jeito que está lá e pega a primeira linha, segunda linha, terceira linha, assim por diante. Quando chega lá na 10ª linha que tem um erro, somente na 10ª linha é que ele vai parar e vai dizer, ó, tem um erro. E isso vocês já viram. Quem já navegou na web, vez ou outra pega uma página PHP, aí começa uma página lá carregada, pela metade tem assim, fatal erro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui dali foi exatamente isso. Ele foi processando linha a linha, e quando chegou numa linha que deu errado, ele mostrou o erro e daí parou a execução. Entenderam? Então, o tratamento de erro no arquivo interpretado é mais complicado, porque você só vai saber se está errado ou não quando você estiver o quê? Executando. É diferente do que vocês viram, por exemplo, no C. No C, se você esquecia um ponto e vírgula, você executava? Não executava, já dizia que tinha um erro. No caso interpretado, não, se você esquecer um ponto e vírgula, ele vai executando até chegar essa linha que está faltando ponto e vírgula. Aí lá, ele vai acusar e dizer, ó, está faltando ponto e vírgula. Está entendendo? Foi claro? Ele para no primeiro. Aí você tem que consertar o primeiro, para aí ver e chegar no segundo. É o que eu estou dizendo. É exatamente o que eu estou querendo dizer. Não é um negócio assim, tem as vantagens, tem. Mas realmente, para programar, para a questão de erro, é mais complicado, porque você tem que então testar, né, todas as possibilidades para daí saber se realmente não está errado. Por exemplo, se eu tiver uma situação no meu código, tem lá 5 processos diferentes, cadê? E aí eu tenho um if, né, para saber para qual processo eu vou, né, um bocado de if. Tu tem que testar todas as possibilidades para tu saber se realmente teu código está funcionando. Não, mas aí é da IDE já, tá? Então, não é da linguagem mesmo, que no caso, eu posso fazer, no caso do outro, que a gente vai ver com a compilação, eu posso fazer o programa num bloco de notas. Se tiver um erro, ele não gera o executável. A gente vai falar sobre isso. É o próximo. Ok? Compilation. Isabel. Um compilador. Que é o código, né? Escrito e... Agora vocês sabem que é do semestre passado, né, que fez comigo, que a gente fez em C, né? Agora entende por que quando você executava ele gerava um arquivo exe. O exe é o executável escrito em linguagem de máquina, o exe é zeros e uns. Então você escrevia o código, aí você mandava lá executar, né, compilar, na verdade, você sabe, posso falar o verbo correto, você mandava compilar e executar, e essa compilação ele pegava o teu código e gerava o exe, um executável. A partir desse executável, você podia levar esse executável para qualquer máquina da mesma arquitetura, a gente vai comentar sobre isso, mas ele levou para qualquer máquina da mesma arquitetura, você conseguia rodar o programa sem os códigos fonte.
Porque o compilador ele já gerava em zeros e uns. Então basta levar para qualquer canto, 2 cliques e abraço. Então esse é o grande pulo do compilador. Tá? Vamos continuar. Gleidson, arquivo de entrada. O arquivo de entrada é o código-fonte, escrito por valor. Continue. O arquivo que o compilador produz é normalmente identificado como código Código objeto, né? Continue. Que mais? Esse arquivo gerado como saída de processo de compilação contém instruções de baixo nível, totalmente compreensíveis pelo computador. E quando eu falo baixo nível, realmente é linguagem de máquina mesmo, tá? Não é baixo nível assembly, não. É mais baixo, ele é zeros e uns realmente executado, tá? Por isso que você não consegue ver o código-fonte do executável. Né? Eu quero ver como é que foi feito o executável. Não tem, porque é tudo zeros e uns. É para entender como é que foi compilado, como foi que ele gerou aquilo dali, não tem como, tá? Como é que funciona a compilação então? Ó, eu tenho o compilador e eu tenho uma arquitetura na qual o programa vai rodar. A arquitetura aqui, por exemplo, essa é o Windows, se é Linux, se é 32 bits, se é 64 bits, esse tipo de coisa, tá? Então, a partir daí eu tenho o Josiel de novo, né, careca, lindo, maravilhoso, gostoso. E aí ele escreveu o código programa-fonte. E aí ele manda o código-fonte inteiro para o compilador. O compilador, então, avalia o arquivo inteiro, não é linha a linha. Ele avalia todas as linhas e, se tiver correto, ele gera um executável, programa objeto. Que lá no Visual Studio, semana passada que fez comigo, é quando dá o build success. Né? Lembra que você executava aí um build success e tal? Quando dá um build success, né, sucesso na construção, é sucesso na compilação. Ele gera um executável que você vai poder agora executá-lo a qualquer momento. Isso significa o quê, Wesley? Que eu não preciso mais do código-fonte. Se eu perder o código-fonte, basta eu ter um objeto para executar o programa. E se eu tiver que alterar o programa, eu vou ter que alterar lá o código-fonte e o quê? Compilar de novo. Foi claro? Essa compilação depende da arquitetura. Se eu tiver rodando se eu tiver escrevi um programa em C e vou compilar para o Windows, é de um jeito. Se eu for compilar para o Linux, é de outro jeito. Se eu for compilar para o Mac, é de outro jeito. Por quê? Porque cada um dos sistemas operacionais tem comandos específicos que são só dele. Por exemplo, para abrir uma janela no Windows é de um jeito. Para abrir janela do Linux é de outro jeito. Para abrir janela do Mac é de outro jeito. Então, quando você pede para abrir janela, o compilador vai dizer, eu vou traduzir esse abrir janela para o formato que o Windows entende. Para que você está rodando no Windows. E é por isso que eu vou justificar agora a questão de você não conseguir pegar um programa que está no Windows e levar para o Linux. Eu não consigo levar por quê? Porque ele não foi compilado para a arquitetura do Linux. Por isso que você não consegue. E ainda assim, vou mais além. A arquitetura 32 bits a 64 bits. Né? É por isso que eu pego um programa 32 bits, às vezes, dependendo do caso, ou mais, 64 bits, eu levo para 32 bits e não consigo rodar. Ou às vezes tem um programa que roda no Windows XP que não roda no Windows 8 ou no Windows 10. Tudo isso é por causa do quê? Dessa arquitetura que foi compilado o programa. Exatamente por causa disso. Você pode ter um jogo hoje, por exemplo, eu tenho alguns CDs originais, né, porque eu gosto muito de comprar jogos, né, não sou pirata, né, que nem alguns aqui, né, Gleides? E aí eu gosto muito dos jogos da série StarCraft, né, e eu tenho o original mesmo, de 1995, o primeiro, né, StarCraft 1, sem ser nem o Brood War, o primeiro mesmo. Hoje eu não testei no Windows 10 ainda, mas até o Windows 8.1, o original não rodava. Eu tinha que baixar a versão atualizada da Blizzard, que tem, né, o Battle.net, você tem como baixar a versão que aí roda no Windows, né? Você vê agora do Diablo 2, né? Quando eu fui instalar no Windows, agora ele não... Pois é, não reconhece. Aí o que é que tem que fazer? Tem que ir lá no Battle.net, fazer a conta, colocar o serial, aí tu consegue baixar por quê? Porque aquele que tu baixa, ele foi compilado para a arquitetura dos Windows mais recentes. Enquanto o teu CD, ele lá tem um executável que foi compilado para a arquitetura daquela época. Tá? O código-fonte é o mesmo. O que muda é o compilador. Então o que acontece? Eu só quero um programa. Quero rodar o programa no Windows, no Linux e no Mac. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o mesmo código-fonte, ir numa máquina Windows, acionar o compilador de C para o Windows e zerar o executável lá para o Windows. Aí depois eu pego o mesmo código-fonte, vou para o Mac, pego o compilador do Mac e crio lá o executável no Mac. Depois eu pego o mesmo código-fonte, vou para o Linux, chamo o compilador do Linux para gerar o executável dentro do Linux. Por isso que para cada jogo, por exemplo, geralmente os jogos vêm Mac e Windows, né? Você tem duas versões diferentes. Versão Mac, versão
Windows. Por quê? Cada um, o código é o mesmo, o jogo é o mesmo, mas cada um está compilado por uma arquitetura específica. A gente vai falar sobre isso, não se agonei. Vou falar hoje, já já. Mas isso não seria fácil, não seria um negócio muito... Mas é muito marketing, a gente vai chegar lá, chega lá. Mas até aqui alguma dúvida? Então eu peguei o programa que compilei para aquela arquitetura. Aí de acordo com a arquitetura ele executa. Exatamente, o compilador vem embutido nas IDEs, Visual Studio, CodeBlocks, no caso C++, no caso do Linux, por exemplo, você pode usar até o Eclipse, também o Eclipse tem um plugin para C++, né, que você pode utilizar. O Java não faz isso, Java é um pouquinho diferente, a gente vai comentar, tá? Mas uma linguagem mesmo compilada é o C, C++. Então C, C++ é compilado, 100% compilado, então funciona dessa forma. Então quando tu instala o Visual Studio ou o CodeBlocks, ele instala o compilador do C. E aí quando tu manda lá, tanto é que no CodeBlocks é até mais claro, o Visual Studio oculta o nome. Você tem duas coisas, você tem o build e tem o run. O run é só executar. Ou seja, eu já tenho executado que era como se eu fosse lá e desse 2 cliques. O build é o compilar. Então eu posso só compilar para gerar executável, eu posso só rodar se eu tiver executável pronto e posso compilar e executar, que a maioria aprende quando está brincando com CodeBlocks, né, ou com Visual Studio. Quando o Visual Studio, né, lembra que a gente tinha aquele play? O play ele fazia esses dois processos, ele compilava e executava o programa. Tá? Exatamente isso que acontecia. Ok? E aí, só precisa então disso aqui. Código-fonte fica protegido. Então é por isso que eu não me preocupo com o programa executado. Por exemplo, o pessoal criou, né, o Warcraft 4 aí. Ou então o StarCraft, né, que tá faltando aí na última expansão do StarCraft, que é o dos Protoss. Né? Então, saiu a expansão do StarCraft 2 dos Protoss. Código-fonte está guardadinho na Blizzard. E aí ele vai vender somente o quê? O que é que ele vende? Só o executável, só o jogo. Ah, tem que lançar um patch. Né, uma correção. A correção acontece aonde? Aqui. Então ele vai ter que pegar, compilar para gerar uma nova versão dos arquivos do jogo e daí ele substitui. Tá? Por isso que um patch você não pode chegar lá e editar o problema. Você sempre recebe os arquivos que ele vai substituir. Ele nunca adiciona um arquivo, ele sempre substitui. Porque esses arquivos novos foram gerados a partir de quê? Da compilação, do build. Tá? Isso que acontece. E fica encapsulado, lembra que a gente comentou? Faz parte do programa de tal objeto. Depende do jogo, é o que eu estou dizendo. Mas é que tá. Alguns que você consegue alterar, não é que você está alterando o jogo. Você está alterando o que está em memória. É igual ao conceito do Game Shark. Né? Eu sei que é o tempo do Ronco. Talvez alguns equipamentos nunca tenham ouvido falar. Né? Mas o Game Shark é um recurso que você utilizava para quê? Para alterar o que está na memória do jogo. Então o que acontece? Que vocês viram lá que a gente trouxe a informática. Quando um programa desse está em execução, ele é copiado para a memória RAM, concorda? Então quando tu tem um programazinho desses, um trainer, um patch, um cheater, que altera o jogo, ele não está alterando o código-fonte do jogo. Ele está alterando o que está carregado do jogo na memória RAM. Porque na memória RAM é editável. Eu posso sobrescrever do jeito que eu quiser. No HD não, o arquivo é protegido e muitas vezes os jogos fazem a verificação, né, do tamanho dos arquivos para saber se não teve alteração. É muito comum alguns jogos que os cracks são mais complicados, exatamente o jogo original, quando ele carrega, ele verifica se os arquivos DLLs todos estão conforme, né, a última compilação, porque se tiver, por exemplo, eu criei um patch aqui, um crack, né, que muda uma DLL, na hora que ele vê que a DLL é incompatível, é versão diferente, tamanho diferente, data diferente, ele não carrega. Programas da Adobe tem esse estilo, né? Para quem nunca mexeu, né? Por exemplo, se alguém chegou, né, pegar esses últimos Photoshop, CS2, CS, sei lá das quantas aí, né? Se você olhar, tentar instalar e pegar um crack, né, muito antigo, você vai ver que ele vai dizer, e tentar atualizar, ele vai dizer, ó, que a DLL está incompatível. Realmente porque ele compara, né, todos os arquivos que ele criou no último build. E aí ele detecta que tem alguma incompatibilidade. Provavelmente ato de algum, né, pirata. Ok? Deu para entender isso ou não? Alguma dúvida? Estou sendo claro? Nenhuma pergunta? Pois não? Ah, sim, tudo bem. Tá. Sim? Vai mandar. Se ele modificar
Não, mas é o... Não, mas aí... Exatamente. Porque na memória RAM teria a colisão. Aí ele faz com que na hora de tratar o evento da colisão, ele, por exemplo, ignore a colisão. Mas e a rede? Hã? Mas tipo, tá acontecendo pra ti, na rede. Mas aí que tá. O que é que a rede manda? A rede só manda as informações de posição do personagem e posição da bala. Ele não vai ver, a rede não verifica se está colidindo. A colisão é verificada onde? Local. Entendeu? Por isso que é fácil. Tá? Ok, alguma pergunta? Vamos continuar, sim ou não? Vamos continuar falando de compilador ainda. Daniel, por favor. Primeiro tópico, arquivo. Arquivo produzido como resultado da compilação não é portátil para qualquer arquitetura. Porque realmente, como eu disse, você tem que compilar para cada arquitetura para poder levar o executável para essas arquiteturas. Porque cada uma tem suas características específicas. Tá ok? Por favor, começa o nome? Lucas, é o outro Lucas. Lucas, o segundo tópico, o compilador. Somente gera corretamente o arquivo contendo o código objeto, caso erros de compilação não sejam. Se você esquecer um ponto e vírgula, você compila o programa? Não compila, ele dá um erro e você não consegue fazer nada. É diferente do interpretado. O interpretado ele executa. Ele para quando chega na linha, mas ele executa. No caso do compilado, ele só vai compilar se o parsing, que é o processo, parse o nome, que é o processo de verificar se está tudo escrito direitinho, se não está faltando nada, se você não errou nenhum comando, se está tudo ok. Se não tiver, não compila. Então, se eu compilei é porque a escrita está ok. Professor, mas o meu programa ainda está dando erro. Aí já é erro de programação mesmo, não é erro de linguagem, não é erro de sintaxe, erro de lógica mesmo. Tá? Então, por exemplo, no caso do jogo do Diego, não está colidindo. Isso não é erro de compilação. É erro porque ele mesmo esqueceu de colocar a fórmula, está errada a fórmula dele de colisão, mas é erro de lógica. É erro já de modelagem do sistema. Não é erro de linguagem de programação. Erro de linguagem de programação seria ele esquecer um ponto e vírgula, ele esquecer fechar uma chave, tá? Ele trocar a visibilidade, esquecer a visibilidade, enfim, assim por diante. Tá? Seria esse tipo de erro, que aí só compilando, se tiver errado, ele não executa. Tá bom? Vamos agora falar das linguagens. Morgana, first topic, please. Linguagem de programação de propósito geral, estruturada, interativa e procedural, voltada para desenvolvimento de sistemas. Isso é um C, tá? Foi criado em 1972 por Dennis Ritchie, não é o Ritchie lá daquele cantor, né? Mas é o Dennis Ritchie da AT&T, tá? Inicialmente concebidos para desenvolver o Unix, né? O Unix, na verdade, para quem não sabe, o Linux, ele é um sistema operacional baseado no Unix. O Unix é um sistema operacional servidor, já com 30 anos, é um sistema altamente seguro, tá? Usado em grandes empresas, tá certo? É pago, tá? Cada empresa tem uma versão, por exemplo, a HP tem uma versão do Unix, a IBM tem uma versão do Unix, tá? Mas é o sistema operacional mais seguro que existe na face da Terra. Acho que já tem 30 anos, né? Então tudo que já podia ser explorado, já foi explorado, né? Então, um servidor bem bacana. E aí, o Unix é feito em C, tá? Permite desenvolvimento, né, de códigos de alto e baixo nível, isso é importante. Eu consigo com C gerenciar a memória, que é uma característica em teoria de baixo nível. Então eu alocar, por exemplo, eu quero alocar tantos bytes na memória. Vocês não viram isso comigo porque é um assunto avançado, tá? Mas existe um comando que você utiliza que é o malloc, que permite você alocar tanto de memória que você quer. Eu quero alocar 10 bytes na memória. Você consegue? Consegue. Tá, você cria um comando lá e ele já faz para você aloca um espaçozinho e joga isso numa variável. O que é que vai ter lá dentro? Não interessa. Você faz do jeito que você quiser. Você pode alocar o espaço e depois armazenar o inteiro. Depois não quero mais inteiro, quero armazenar, né, um texto. Você consegue fazer tudo isso com C. A gente não viu isso porque o nível é bem mais elevado. Tá, ok? Mas aqui envolve, por exemplo, o conceito de ponteiros, tá, de pointers. Ok? Considerado pai da linguagem de programação. Java é derivado de C, C# é derivado de C, Objective-C e Swift, né, que é do iOS, né, pessoal da Apple, é derivado do C, PHP é derivado do C, tá? Não sei o Python, mas deve ser também, tudo é derivado do C. C, logicamente, é o pai, mãe, né, a babá, a avó, é tudo da linguagem de programação, tá? Por favor, Lucas, C++. O
é o incremento, né? Não tem o incremento? Então, a gente viu, lembra? I++, né? Que a gente usava até nos laços. Aí por isso que foi chamado de mais, porque vem, é tudo C, mais o suporte à orientação a objeto. Então vem conceito de classe, atributo, média, essas coisas. Ok? Foi implementado, né? Criado em 1969 por Bjarne Stroustrup. Esse cara ainda é vivo. Tá, o outro não lembro, tá, mas esse cara ainda é vivo. É um senhor, cabelão longo. Você olha para ele e diz que é aqueles velho doidão, né? Mas ele tem um livro que foi traduzido para português fenomenal de C++. Tá? Chama-se Fundamentos, não, Princípios. Eu já vou carregar aqui. Mas é um livro que, para quem quer aprender C++, quer fazer investimento, é uns R$100 e poucos o livro, mas é o livro de C++. É o livro. Tá? Porque aí você já me inscrito pelo cara que ele criou a linguagem, né? Então, ele só sabe tudo, né? Afinal de contas, a linguagem é dele, né? Então, o livro foi traduzido para português há uns 2 anos, tá? É muito bom a qualidade do livro, ainda que seja o nacional, mas as folhas, a capa, princípios, eu carrego aqui já, quer ver? Só carregar aqui, rápido, tá? Ele, até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o Bjarne ainda era professor, ele se aposentou, tá? Se aposentou acho uns 2, 3 anos atrás, tá? Aqui, Princípios e Práticas de Programação com C++. Pronto, esse livro aqui. R$100 nessa livraria, pelo Buscapé, né? Tá trazendo R$100, tá? Deve ser nessa faixa mesmo. É grosso, o livro é grosso, tá? É quase um Deitel, mas ele é menor do que o Deitel de altura, né? Porque o Deitel é A4, né? Isso aqui seria como se fosse um A5, né? Metade, tá? Mas é um livro excepcional para quem quer ser mais. Se quer um guia, esse é o livro, tá? Vale a pena, tá? Muito a pena. Ok? Alguma dúvida? E aí, só por curiosidade, né, já que o Gleison quer, porque quer mostrar a cara do bendito, né? Então, eis aqui o criador da linguagem, né? Tá aqui ele. Tá, ó. Tá aqui ele, ó, né? Bjarne Stroustrup, tá? E ainda é vivo, né, como eu disse, foi professor até uns 3, 4 anos atrás, né, da Universidade Americana, não lembro qual é, mas aí se aposentou recentemente. Até pouco tempo, o site dele ainda está disponível, se duvidar, o site dele como professor, né? Então, infelizmente não, tá? Mas tá aqui, ó. Ó, isso aqui é a página dele mesmo, ó. Aí ele coloca, ó, que ele é gerente, aí bem aqui, ó. Aí tá aqui, ó, escritas, aí sobre C++, tá certo? Aí se você olhar aqui, foi na Columbia, Universidade de Columbia do Texas, que era que eu me lembrava. Ele se aposentou recentemente de uma dessas duas, foi das 2 universidades, entendeu? Mas ele já é professor titular, já ganhou tudo que podia ganhar de prêmio, topo alto, realmente, né, aquele professor mesmo histórico, né, que tem instituição, tá aquele professor, né, pois é, né, também pudera, né, entendeu? Mas enfim, tá? Então foi esse cara que criou, né? Pegou, evoluiu C, criando C++, tá? Vale a pena o livro do cara, tá? Fica a sugestão aí pra vocês. Eu tenho, posso dizer que vale muito a pena. Tá ok? Voltando então aqui, né? Então o C++ é só o C com orientação a objeto. E o código C, o C++, né? O compilador gera o código para o processador específico, limitando assim a arquitetura. Então por isso que eu tenho vários compiladores. Eu tenho compilador de C++ para o Linux, tenho compilador de C++ para o Windows, tenho compilador de C++ para o Windows 32 bits, tenho compilador de C++ para o Windows 64 bits. Tá? Então para cada tipo de arquitetura eu vou ter um compilador específico. Tá ok? Perguntas? Nenhum? Podemos continuar? Muito bem. Começando o fim, né, o começo do fim, né, da aula, vamos falar de Java. Então, né, estavam querendo saber, Gabriel, por favor, lê para nós sobre Java. Primeiro tópico. É considerada compilar, mas ela tem uma jogada, você já vai entender. Continue, desenvolvida pela... que não existe mais, a Oracle comprou, hoje pertence à Oracle, tá? Continue. Tá, então o kernel da linguagem é feito em C, em cima dela foi feito tudo em Java, tá? Continue, o compilador. Esse, Eric, é o pulo do gato do Java da portabilidade. O que acontece é o seguinte: para rodar o Java, você instala um troço chamado JRE, Java Runtime Environment.
que na prática tem um nome técnico, chama-se JVM, Java Virtual Machine. O que é que essa máquina virtual faz? Ela simula um sistema operacional padrão. Então, o teu código Java, quando você passa para um compilador, ele compila para essa arquitetura, dessa máquina virtual. E a VM, a Java Virtual Machine, a JVM, é que, de acordo com o sistema operacional que ela está instalada, ela adequa as instruções que ela recebe para o formato que a arquitetura suporta. Em outras palavras, a JVM é um tradutor. O código é um só, mas a JVM traduz esse código de acordo com a arquitetura que estiver instalada. É portável como interpretador. Só que da mesma forma que o interpretador precisaria ter um interpretador instalado, para rodar o Java eu preciso de quem? Da Java Virtual Machine, da JVM instalada, JRE. Se eu não tiver a JVM, não roda Java. É diferente do C. Se eu não tiver um compilador C, mas eu tiver executável já compilado, eu não rodo o jogo? Não rodo o programa? Rodo, porque eu não preciso do compilador. Então o Java, ele une o melhor dos dois mundos. Ele tenta pegar os benefícios da compilação, porque é mais rápido, mas a portabilidade da interpretação. Por isso que um programa Java é mais rápido do que um programa interpretado 100%, mas é mais lento do que um programa 100% compilado. E é isso um obstáculo para a utilização do Java em jogos, porque o jogo precisa ser rápido e essa tradução da JVM para a arquitetura da máquina deixa a execução mais lenta. Só por isso. Então, é mais marketing. Na verdade, é uma mistura de interpretado com compilado. Ele compila tudo que é comum, né, realmente que é comum à sistema operacional, e aquilo que não é, ele deixa como se fosse interpretado, entendeu? É isso que ele está fazendo. Aqui no diagrama, ó, seria dessa forma, ó. Aqui, ó. Quando eu escrevo um código em Java, quem já viu a apostila da Kaelo, né, estudando, que eu pedi para estudar, ou viram aquela apresentação que eu coloquei lá no site, deve ter visto sobre o Java, que é o Java Compiler. Ele compila o código em Java, mas ele não gera um executável, Gleides, ele gera um arquivo .class, chamado de bytecode, ó. Ou programa objeto. Tá? Então no Java é chamado de bytecode. Então, o que é que eu preciso para rodar um programa Java em qualquer máquina? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso do .class, que é como se fosse um arquivo pré-compilado, e eu preciso de quem também? Da JVM instalada. Estão entendendo? Ou seja, eu não preciso compartilhar o código-fonte. Meu código, meu compilado está aqui. É portável para qualquer arquitetura, desde que eu tenha a JVM instalada. Tá? É o que eu estou dizendo, eu tento unir o melhor dos dois mundos. Porque o C++ tem um problema que diz, se eu quero rodar numa arquitetura diferente, eu tenho o quê? Que compilar para aquela arquitetura. Então isso é um saco, realmente. É para pegar, ficar compilando para um, para outro e tal. Então o que acontece? Eu não preciso fazer isso com Java, concorda? Eu escrevi uma vez, compilei, gerei o .class, só preciso levar isso aqui. Só que aí eu pago um preço, que é o quê? Para rodar eu tenho que ter isso aqui instalado. Tá ok? Funciona dessa forma. Legal, né? E aí, quando você, a partir do .class, aí você chama a JVM, que é o executável Java. E aí ele executa. Quem viu os slides que eu coloquei lá, deve ter visto, que eu chamo Javac, aí eu coloco, né, o programa.java, ele gera um .class, ele gera um programa.class. Para executar, eu só chamo Java programa. São duas execuções que você tem que fazer. A primeira que é essa daqui, para gerar um .class, e a segunda que é chamar o Java para executar um .class. Então, quando você vem, por exemplo, nessa máquina aqui, né, vamos ver se o Java está instalado aqui. CMD. Tá, limpar aqui essa tela, coloca aqui, ó, Java menos version, né, version, para saber se está instalado primeiro, ó, version. Então, ó, vamos ver se está instalado. Tá aí, está instalado, tem o Java instalado. Então, ó, Java Runtime Environment, tá vendo? Então tem a JVM, né, instalada aqui, 64 bits, até por sinal, ó. Tá, beleza, ok? 1.8, beleza. Agora vamos ver se eu tenho o Javac. Né? Como é que eu faço para saber se tem o Javac? Eu tenho que ir no diretório de instalação do Java. Então, CD, arquivo de programas. Deixa eu dar um dia aqui para ver. Foi que eu? Arquivo de programas. Ah, não, porque eu tenho que colocar o x86. Isso aqui não pode ser 64, quer ver? CD. 2 pontos.
Então, vou colocar aqui... Deixa eu ver se tem o Javac mesmo aqui direto. Não, não tem. Deixa eu colocar CD... porque não está no path, pois é, mas não vou entrar em detalhes técnicos não. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí, dir. É porque está em inglês mesmo, então vou colocar aqui CD Program Files. CD Program Files. Pronto. Deixa eu dar um dir aqui, ver se eu encontro Java. Tá aqui, deve estar em Oracle. Deixa eu ver se tem Java mesmo. Não, tem Java aqui. Vamos ver aqui, então CD Java. CD Java, vamos dar um dir, ver se tem J... tá aqui, ó, JDK. JDK é onde tem o compilador, né? Que é exatamente o Java Development Kit, né? Então, ele tem, por sinal, dois, né? Tem o JDK, duas versões, 8.25 e 8.45. Então, vou entrar numa dessas, entrar na 8.45, qualquer um aí, né? Então, CD... JDK, pronto, 8.25, não, pronto. Aí eu dou um dir. Eu dou um dia, você vai ver uma parte chamada bin. Quer ver? Cadê? Bin, aqui ó. Bin, a primeira, ó. Dentro aqui eu vou ter todos os programas que são responsáveis pela compilação do programa para a JVM. Então aqui não é a JVM, a JVM é o JRE. Aqui é para compilar, só aquela parte do Javac. Então aqui quando eu entro aqui no bin, ó, CD bin, eu vou colocar aqui, ó, dir. Ele vai trazer, dentre eles eu vou ter aqui, cadê? Javac. Tá aqui, ó. Tá vendo? Javac, ó. Vem aqui, ó, o mouse, ó. Javac. É o compilador. Então, para eu pegar um arquivo e executar, primeiro eu tenho que compilar. Primeiro eu tenho que fazer a chamada desse Javac para gerar o ponto .class. Depois de gerar o ponto .class, aí eu posso chamar o Java. Tá ok? Então, até que se eu pegar aqui, ó, fazer um teste aqui bem ridículo, ó, só para vocês terem ideia, ó. Eu vou criar aqui na pasta aqui meu computador, disco local, vou criar uma pasta aqui chamada teste, tá, teste. Aí dentro dela aqui eu vou colocar aqui um novo arquivo, ó, novo documento texto aqui, ó, documento texto, colocar aqui teste, tá, vou abrir aqui, vou escrever aqui, ó, class programa public static void main string args. Errei nada não, né? Errei só aqui só um pipe aqui desnecessário. Ok. Aí eu vou colocar aqui só um system out print ln, system out print ln, testando. Eu já coloco o N ali. Tá, obrigado aqui, print ln. Pronto, é daqui eu vou fechar o arquivo, ó, fechei, pronto. Isso aqui é um programa básico, Hello World em Java, né, que já estudou, deve ter visto. Vou salvar como Java, né, até para não ter problema. Arquivo, salvar como, né, vou alterar aqui a extensão, não quero txt, né, quero teste.java. Então, se tudo der certo, ó, ele criou um arquivo Java, estão vendo? Ó, vou até apagar esse txt aqui. Pronto, apaguei txt. Então, ó, se eu chegar já aqui nesse diretório, que é teste, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cd barra, vou colocar o cd teste dir, ó, para ver o arquivo, ó. Tá vendo só teste Java, tá vendo? Se eu não tivesse, se for só interpretado, como é o PHP, eu tenho que fazer o quê? Java teste.java. Aí você vai ver ó, o que ele vai fazer, ó. Se eu chamar aqui, ó, chamar Java, aí teste.java. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai dizer que não é possível encontrar uma classe principal, porque na verdade está atrás do arquivo class. Ele não tem. Tem uma classe principal, tem, mas não está o quê? Não está compilado. Não está no formato que a JVM entende. Para fazer essa compreensão, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que compilar. Então, eu voltaria exatamente a esse diretório anterior aqui, ó. Colocar aqui. Deixa eu fazer aqui, peraí. Pegar aqui. CD barra. Aí CD program files barra java barra jdk barra bin. Pronto, e aí aqui eu vou chamar o Javac, ó, Javac,
Aí, ó, quando eu aperto Enter, ele vai dizer que eu não informei o arquivo, né? Ele vai ficar aí piscando, ó, esperando alguma coisa, e vai dizer que faltam as opções, né? Então, eu tenho que dizer qual arquivo que eu quero compilar, para passar naquele compilador inicial. Então, o que eu vou fazer? Fazer isso, ó. Javac. Nem precisa dar aspa, não. Quer ver? C2 barra teste barra... Eu chamei de quê? Teste.java, né? Foi isso? Foi, teste.java. Então, ó, teste, aí barra teste.java. Tá aqui o diretório, ó, tá só com o arquivo, né? Então, vamos ver se eu acertei, se eu não esqueci nada. Pronto, ó. Programa.class. Por quê? Porque o nome da classe que eu criei foi programa. Lembra dentro do TXT, né? Chamei class programa e tal. Tá vendo? Eu criei um class. Esse class é o que eu preciso para executar o programa. E vou provar. Não preciso do código fonte mais, ó. O que eu levo, ó, del, ó. Del. Pronto. Paguei o programa. Para rodar, o que é que eu faço agora? CD barra, né? Aí, ó, CD barra. Aí CD teste. Pronto, aí eu faço, ó, Java, como é o nome do arquivo? Programa.class, mas não precisa do class, que já entende que é class, só programa, ó, programa. Tcharam, imprimiu o quê? Testando. Eu só preciso do class para rodar, tá aqui, testando, ó, que foi o print que eu coloquei lá do sistema de print alien, ó, testando, tá aqui, rodou o programa, tá? Ou seja, eu tenho um compilador que é o Javac, né, mas que gera esse código só para JVM. Mas aí eu só preciso o ponto class. Onde tiver JVM, vai rodar desse jeito. Esse é o benefício do Java. Eu abstraio a minha preocupação em relação ao sistema operacional. Porque quem cuida disso? A JVM. Entendeu? Pode perguntar, Eric. Se você perguntar, vou fechar a janela aqui. Não, aí pode ser porque você está usando qual a ideia para comer de história? Eclipse? Pois é, então pode ser alguma biblioteca do Eclipse que ele está puxando, que quando vai pelo Java normal não está. Aí teria que olhar no erro que ele está gerando exatamente. Aí procurar. É estranho, é a mesma coisa como se ele não estivesse contando o class. Já tentou fazer a compilação de tudo no manual, como eu fiz aqui? Então alguma coisa do projeto mesmo, configuração de projeto. Tá? Beleza. Viram, entenderam como funciona, seu nós? Ficou claro, né? Então vamos resumir as vantagens aqui do Java, né? Dando continuidade. Por favor, deixa eu ver aqui. Gleidson. Gleidson, por favor. Saiu o sistema operacional Chrome OS, né? O Chrome, né? O Google tem um sonho de lançar um sistema operacional, né? Não sei que etapa, por sinal, é o Chrome OS que eles chamam, né? Vamos supor que saiu, o Chrome OS lançou. E aí eu quero que rode Java no Chrome OS. Basta levar o ponto .class para rodar? Não. Eu tenho que ter a Oracle, no caso, né? Que é responsável, tem que lançar uma versão da JVM, JRE, para rodar lá no Chrome. Tá ok? Então, teria que ter isso para rodar os programas. Ok? Deixa eu ver aqui que mais. Wanderson, por favor, segundo tópico. Desta forma, Java possui tanto benefícios característicos das linguagens compiladas quanto das linguagens interpretadas. Vocês conseguem enxergar isso? Eu tenho a vantagem dos dois mundos. Claro, eu tenho também desvantagens, mas eu tenho vantagem dos dois mundos. A execução do programa não corre risco de ser abortada devido a um erro, né? Porque ele executa o código todo dia, ele compila. Só que ele compila para um pseudo sistema operacional, uma pseudo máquina, que seria a JVM. E interpretado porque em cima dessa máquina virtual, eu abstraio do código do programa Java qualquer preocupação com o ambiente. Então, quando eu vou, por exemplo, o caso aqui, né, de alguns, eu abri a janela. Esse mesmo código que você fez para abrir a janela, você pode levar no Linux, pode levar no Mac, pode levar no Android, por qualquer canto. Tem o Java instalado, a JVM, você consegue rodar e vai abrir a mesma coisa, uma janela. É a mesma. É a mesma. Tá? Porque, na verdade, os componentes gráficos do Java são próprios dele. Não utiliza os nativos do sistema operacional, no caso do C. C++ utiliza o nativo. O Java não. Por isso que, por exemplo, quem já jogou Minecraft, deve ver que as telas meio, umas telazinhas meio trons, com cinza mais escuro, um negócio meio diferente, é por causa disso.
Não, gera não. Nenhum. Tá só visual mesmo, mas nível de funcionalidades é a mesma coisa. Tá ok? Para encerrar essa parte, a gente tem um último assunto que é Light, tá? O C#, só para nível de curiosidade, para quem não conhece, que é da Microsoft, baseado também em C, é uma concorrente direta do Java, lá fora é até mais usado do que o Java, tá? Mas não vou entrar em mérito, porque senão vai virar igual time de futebol, melhor Java, melhor C#, sei o quê, tá? Mas é interessante vocês conhecerem, porque é a mesma filosofia do Java, então, na verdade, os programas do .NET Framework, eles se baseiam na mesma lógica, eles têm a compilador, e esse compilador gera um código padrão, aí de acordo com a implementação da JVM deles, que é chamada de CLR, Common Language Runtime, é que ele faz a execução do programa. Tá, ok? Hoje o .NET pode rodar Windows em Linux, tá? A gente tem implementações de Linux também, embora o pessoal do Linux não goste muito, né? Mas existe implementação para rodar, é a mesma forma, igual o Java, tá? No sentido de funcionamento, tá? É uma linguagem compilada, mas que aproveita a existência de uma VM, né? De uma máquina virtual. Tá ok? Para encerrar a aula de hoje, nós vamos aqui rápido, só falar de ambiente de desenvolvimento, os programinhas que a gente utiliza, né, os dois tipos de programas que a gente utiliza, tá? Então, por favor, Lucas, o outro Lucas, por favor, por questão... Software de suporte a desenvolvimento. Por questão da complexidade do processo de desenvolvimento de sistemas e do grande número de profissionais envolvidos, faz-se necessário o uso de ferramentas que ofereçam total suporte ao ciclo de vida do software. Então, já imaginou você fazer um jogo no estilo do FIFA sozinho? Ou ainda por cima do bloco de notas? Seria complicado, né? Então, por isso que eu tenho realmente que ter ferramentas que me auxiliem. Hoje é impossível você pensar em desenvolvimento sem ter, né, um tipo que a gente conhece muito, que é a IDE. Só que tem dois tipos, na verdade. Você tem a IDE e tem as ferramentas Case, que vocês vão ver comigo, né? Pelo menos eu espero que você continue sendo professor da cadeira de análise. Na área orientada ao objeto, que é quando você documenta um software, você exatamente vai estar usando ferramentas Case, ferramentas de assistência de engenharia de software, tá? Então, vamos entender cada uma delas. Por favor, Wesley, lê para nós o que é a ferramentas Case. As ferramentas Case permitem desenvolver os diversos artefatos relacionados ao processo de desenvolvimento do sistema. Agora eu quero ver em inglês, vai, continue. Case é a sigla. É a sigla de Computer, IDED, né? Ada Software Engineer, ou seja, engenharia de software assistida por computador. Então, são programas que fazem o projeto do software. Alguns já devem ter ouvido falar, por exemplo, Asta é um programa, o ML, né, a tecnologia que é utilizada, Rational da IBM, são tecnologias que utilizam modelos Case. Visio também, Microsoft Visio, MySQL Workbench, para quem trabalha com MySQL, todos eles são ferramentas que têm o suporte Case. Como é que funciona o Case? Simples. Você projeta, e aí você tem um botão lá para exportar e já gera o código baseado no que você projetou. Então, por exemplo, você tem o diagrama de classes, né, para criar as classes. Então, visualmente você cria a classe, cria as associações, tudinho. Aí no final tem um botão assim, Export to Java. Aí tu dá um clique, ele exporta para ti já o código Java, quase completo, claro, não vai ser 100%, mas grosso já do que você, né, documentou de forma gráfica. É igual, a lógica aqui é igual ao AutoCAD para um engenheiro. Vai construir um prédio, vai construir uma peça, a primeira pessoa faz um desenho virtual, um desenho gráfico no computador, o AutoCAD. Então, as ferramentas Case são os AutoCADs de nós, profissionais de TI. Vocês vão ver muito isso em análise orientada ao objeto, vão ver isso também em banco de dados, que banco de dados você pode projetar primeiro as tabelas para depois criar realmente as tabelas, tá? E vocês vão ver também engenharia de software, que a engenharia de software vai falar sobre isso, aí vocês vão ver RUP, processo cascata, interativo incremental, que envolve isso aqui, essas ferramentas também, tá? Enfim, e são ferramentas que permitem criação de diagramas, suporte à engenharia round trip, que é direto ou reverso, e rastreamento de requisitos. O round trip é legal, para quem não conhece, é o seguinte: sou um profissional de banco de dados, chego numa empresa que não tem documentação alguma do banco que está lá rodando. Tem um banco de dados rodando, mas não tem documentação alguma. Ela tem uma ferramenta para engenharia reversa, ela acessa o banco e monta para mim a documentação. É fenomenal, tá? Possivelmente tem uma documentação para entender como é que está a coisa, ok? Chama-se, né, exatamente round trip, né, tanto a engenharia direto como reversa, ok? E outro grupo de ferramentas é que vocês conhecem, né? Aí aqui já é as IDEs, tá? Aqui são programas que possibilitam a codificação, né, criação de grandes programas, né, são suítes de desenvolvimento que a gente chama, né, que aí desenvolve, aí você tem, né, o conceito de breakpoint, executar linha a linha, né, monitorar as configurações do projeto, né, configuração de diferentes sistemas operacionais, e vai longe, né? E dependendo da ideia que você
estiver usando, cada um tem seus recursos, tem suas vantagens, suas benesses, né? Então, depuração de código, gerenciamento de versão, relatório de teste, enfim, tá? E aí as ideias, alguns exemplos, né? O C++, melhor Visual Studio, mas tem o deve ser, que nem existe mais, na verdade, deve ser foi descontinuado. Tem para baixar, mas não vai mais levar atualização. CodeBlocks é uma boa também para quem porventura vai para o Linux, tá? Java, você tem o jCreate, que é muito simples, tá? O Eclipse, que é o que a gente vai usar, e o NetBeans, que é pesado, mas também tem seus benefícios, e o C# seria o Visual Studio, tá ok? Para encerrar a aula de hoje, né, como sempre, nosso slide de reflexão. Então, vou começar a pergunta com o Gabriel. Gabriel, por favor, primeira pergunta de reflexão. Se diferencia? Hoje você já sabe responder essa pergunta, não é isso? Já acabaram de ver como é que seria. Então, quais diferenças, né? Algumas diferenças. Isabel, por exemplo, diga aí. Você ia falar. Linha a linha, né, realmente do programa, né, e isso gera problemas, por exemplo, para verificar o erro, né, só vou descobrir o erro quando chegar na linha, né, problemática, tá? Também tem a questão de que eu não gero um arquivo para levar para o cliente, eu tenho que levar o código fonte, né, então acaba expondo a lógica do meu negócio. Então toda a página do PHP tem esse problema. Se alguém invadir o servidor que está hospedado e copiar a página, eu vou ter a lógica todinha do programa, né? Por isso, por exemplo, que o WordPress não é vendido. O WordPress é em PHP, mas não valeria vender o WordPress. Por quê? Porque PHP, na hora que eu baixo o WordPress, eu tenho o código fonte todinho da solução. E posso alterar, editar, fazer o que eu quiser. Tá, ok? Um exemplo claro exatamente de uma linguagem interpretada, no caso PHP. Tá, ok? Em compensação, a compilada ela tem, né, o benefício realmente do encapsulamento do código, de gerar um arquivo de máquina ser mais rápido, mas também tem seus problemas em relação à arquitetura, né? O interpretado eu posso levar para qualquer canto desde que tenha interpretador. O compilado não, eu tenho que compilar realmente para cada ambiente. Ok? Deixa eu ver aqui mais, Gleidson. Segundo, como uso de máquinas virtuais, como a JVM, possibilitam a execução de aplicações? E aí, alguém pode dizer, então, no final das contas, para que serve essa JVM? O que é que ela abstrai para o programa? E aí, Morgana, alguma ideia? A vantagem dela é que, como você falou, eu posso levar o programa para qualquer máquina que é a JVM e ele vai executar. Exatamente, porque a JVM, ela abstrai, JVM, né, a máquina virtual... exatamente, ela abstrai o sistema operacional que está embaixo, ele funciona como tradutor, né? Ele vai receber em Java e vai traduzir para o Windows, ou para o Linux, ou para os Mac OS, entendeu? De acordo com a linguagem que você estiver trabalhando, porque quando ele diz a JVM, o código vai sempre ser 1, e o arquivo .class compilado vai ser sempre 1, tá? Última pergunta, Diego, para encerrar a aula. Qual o papel... Moleza, né? Essa pergunta para encerrar, diga aí, nas suas palavras. Facilitar realmente, tá? Não existe hoje, claro. Nós vamos cobrar a escrita, né, em avaliações no papel, né, realmente, porque eu preciso que vocês aprendam o básico. Vocês viram que eu escrevi um código Java sem nenhum erro no bloco de notas e fiz uma compilação sem o uso de IDE. Isso é importante, claro, não quer dizer que você vai ficar toda hora, vou escrever o jogo, o trabalho fazendo bloco de notas. Não precisa disso. Mas vai acontecer cenários, né? Oi? Dá, claro, por que não? Eu não fiz aqui a escrita? É hardcore, claro, você tem que saber os comandos, né? Não errar a sintaxe, tá? Mas dá, claro que dá, tá? Agora, claro, é mais trabalhoso, exige mais esforço, porque se eu trocar, esquecer uma letra, ele não vai colorir, se eu tiver um erro, ele não vai identificar, ele não tem comandos que já autocompleta, né? Você coloca lá já coloca system.out.println, então ele afeta a produtividade. Agora, é importante frisar isso, o IDE, ela apenas melhora, mas eu posso, em hard mode, né, criar um programa no bloco de notas e chamar, como eu fiz aqui, compilador Java e Javac. Tanto é que você pode fazer o seguinte desafio, né? Por exemplo, o Gabriel já criou um código que abre a janela. Se ele pegar esse código, jogar no bloco de notas, como eu fiz aqui numa parte, salvar e chamar o Javac, depois o Java, ele vai rodar. Normal, igualzinho, sem mudar nada. Tá, mas por quê? Porque, né, o que a ideia faz é, ela faz isso por nós por trás, entendeu? Então, quando eu escrevo lá no Eclipse, que eu aperto o run, lá o play, por trás o Eclipse está chamando o Javac, passando esse meu arquivo que eu escrevi, gerando .class, e depois ele chama o Java, passando esse .class como parâmetro da execução. Então, idealmente, como o Diego diz, é facilitar a vida, mas ela não substitui, né, o conhecimento dos básicos. Eu não vou pedir que vocês aprendam o Java em bloco de notas, mas o básico, como eu fiz aqui, né, usar um if, criar uma classe, programa pequeno, tem que saber que é o que a gente realmente cobra.
Tá? Até para você começar a montar os programas na cabeça. A gente já comentou isso aqui antes. Né? Um bom desenvolvedor, um bom analista, ainda que não vai desenvolver direto, mas é aquele que quando eu estou falando aqui alguma coisa de código, ele já vai montando realmente o programa na cabeça. Se você consegue já montar o programa, já vai ter isso, vai ser assim, vou usar a função tal, e você consegue passar isso para o papel, você já está muito bem na cadeira. Porque realmente é um dos objetivos é isso, você se tornar praticamente um compilador humano, de códigos básicos, claro. Você vai pegar um programa de 1000 linhas e compilar no olhômetro. Mas um programa como a gente vai ver aqui de 30 linhas, 40 linhas, você tem total condição de compreender o que o programa está fazendo e já identificar erros, independente da existência ou não de IDE. Tanto é que todos os códigos que eu vou mostrar aqui, a escrita, eu vou usar como lá, né? Eu usava o que? O bloco de notas, lembra? Era o Visual Studio Hard Mode. Aqui vai ser o Eclipse Hard Mode, vai ser o bloco de notas. Vocês vão usar o Eclipse, mas na prova é papel, e é por isso que eu incentivo. Vai fazer os exercícios, faz primeiro no papel e depois transcreve o código para o Eclipse, para ver se você não esqueceu de nada. Com 3, 4 práticas, você vai já estar afiado e não vai esquecer de nenhuma parte básica de um programa em Java. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, antes de eu fazer o encerramento da aula com vocês, eu vou só me despedir de você que nos acompanha. Acabou a parte teórica. Então, ó, próxima aula já passando aqui, ó, reflexões, né? Então, agora, ó, programas orientados ao objeto. Então, finalmente, chegou o momento de rufar os tambores, de botar a mão na massa, no caso, utilizando a linguagem Java. Então, para você, né, que nos acompanha, que nos prestigia, muito obrigado, um forte abraço. Né, prepare-se que na próxima aula, ó, vai ser, né, só agora dedão, braçal lá, né, vai usar a munheca até dizer chega. Então, um abraço e até a próxima.